Questão 38, então, na etapa final de uma corrida de barcos a remo, o desafiante está remando a uma velocidade constante de 12 metros por segundo. No momento em que está a 100 metros da linha de chegada, o desafiante 15 metros atrás, o líder estará remando a 8 metros por segundo, mas começa a acelerar constantemente a 0,5 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é quem vencerá a prova. Então a situação é a seguinte: aqui está o líder e aqui está o desafiante, 15 metros atrás. Se no momento em que o líder começa a dar, ele estava remando uma velocidade constante de 8, o desafiante rema sempre a velocidade, é sempre a mesma velocidade, 12 metros por segundo. O líder estava remando a 8 metros por segundo ao quadrado, mas nesse instante, nesse exato instante, quando faltam 100 metros para o final da prova, o líder então começa a acelerar constantemente a uma taxa de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então a pergunta é quem vencerá a prova. Então vamos primeiro, nós vamos calcular, a estratégia aqui é calcular os tempos que faltam para cada um deles chegar até o final da prova. Então vamos começar pelo desafiante, que é mais fácil. O desafiante é mais fácil porque ele tem a velocidade constante, ele tem a aceleração zero, velocidade constante durante todo o percurso. Ele tem que andar, ele está 15 metros atrás do líder, que faltam 100 metros para o líder chegar ao final. Então faltam 115 metros com velocidade v de 12 metros por segundo ao quadrado, de 12 metros por segundo, perdão. Então 12 deve ser igual a 115 sobre t, onde t é o tempo que falta para terminar a corrida, terminar a prova. Então t é 115 sobre 12, que é 9,5833 segundos. Então isso para o desafiante. Então agora vamos examinar a situação do líder. Eu vou supor que então esse instante aqui, né, onde ele começa a dar acelerada, é o instante zero. A aceleração dele, então, a partir desse instante, a partir do instante zero, é 0,5 metros por segundo ao quadrado, então meio. Então isso para t maior ou igual a zero. Nesse instante, no instante zero, a velocidade do líder é de 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. E a posição dele, vou supor que a posição onde isso acontece é a posição zero, para facilitar as contas. Então, tenho essa situação, então a velocidade, a derivada da velocidade, que é a aceleração, é igual a 1 meio. Então, logo a velocidade é a integral de 1 meio dt, integral indefinida, né? Então v de t é t sobre 2 mais uma constante c a ser encontrada usando a condição inicial sobre a velocidade. Então v de 0 por um lado é 0 sobre 2 mais c, que é c. Por outro lado, v de 0 é igual a 8, logo c é igual a 8. Entra aqui e eu tenho então v de t igual a t sobre 2 mais 8. Bom, mas se v de t é conhecido, então eu conheço a derivada de S, posição, função posição. S' então é igual a T2, T sobre 2 mais 8, que me diz que S é uma das antiderivadas, T sobre 2 mais 8. Então, integrando T sobre 2, eu tenho T2 sobre 2 vezes 2, então 4 mais 8t
mais uma constante K a ser encontrada usando a condição inicial S de 0 igual a 0. Então S de 0 é 0 quadrado sobre 4 mais 8 vezes 0 mais K, que dá K. Do outro lado isso é 0, logo K igual a 0. Eu substituo aqui e aí eu chego na minha função posição para o líder, né? Em qualquer instante t, a posição do líder será dada por t quadrado sobre 4 mais 8t. Então agora eu vou perguntar em qual instante que é a posição. Ele parte aqui do instante, ele está no instante t igual a 0, está na posição 0. Quanto tempo vai chegar até a posição 100, né, que é o final da prova. Então S de 100, S de t igual a 100. Então tem que resolver essa equação. T2 sobre 4 mais 8t igual a 100. E aí, então T2 sobre 4 mais 8t menos 100 igual a 0. Então tem duas raízes, aí se resolve por Bhaskara. Uma raiz é menos 4 vezes 4 mais raiz de 41, e a outra raiz é menos 4 vezes 4 menos a raiz de 41. Essa aqui, então, é 4 vezes a raiz de 41 menos 16. A primeira raiz é negativa e é descartada, né? Tempo só positivo, então essa raiz é positiva, né? Então eu tenho esse instante t, aqui é 4 vezes raiz de 41 menos 16, isso dá igual a 9,6125. Então agora vamos comparar esse é o tempo que então o líder vai demorar até aquele instante para completar a prova. São aproximadamente 9,6 segundos, enquanto que o desafiante faz o mesmo, termina a prova a partir daquele instante em 9,58 segundos. Então o vencedor é o desafiante. O desafiante tem um tempo então de 9,58, enquanto que o líder tem um tempo de 9,61. Então o vencedor é o desafiante. Um exercício 40, uma pedra lançada para baixo de uma altura de 112 pés e atingiu o solo em 2 segundos. A pergunta é qual a sua velocidade inicial. Então eu vou usar aqui em queda livre a posição da partícula. Então é dada pela expressão S0, que é a altura inicial, mais velocidade inicial V0 vezes t menos gt 2 sobre 2g, gravidade. S0 foi dado em altura inicial 112 pés. Ele quer justamente a velocidade inicial, sabendo que ao S de 2 é 0, ou seja, em 2 segundos a posição volta a ser a posição da partícula é 0. Então ela atinge o solo. Então S de 2 é igual a S0 mais V0 vezes 2 menos G vezes 2 quadrado sobre 2. Isso dá S0 mais 2V0 menos 2G. Então S de 2 é igual a 0, sei somente se S0 mais 2V0 menos 2G é igual a 0. Então quero saber a velocidade inicial, então V0 é 2G menos S0 sobre 2. Nós estamos usando aqui o sistema americano, então a distância medida em pés, o tempo em segundos, então a gravidade G
é 32 pés por segundo ao quadrado. Então, substituindo G por 32 e S0 por 112, né? Essa é a altura inicial. Essa é a velocidade inicial, fazendo a conta ali, menos 24 pés por segundo. Então, essa é a velocidade inicial. No exercício 42, aqui em 1939, Joe Springs, do Seals Baseball Club de São Francisco, Estados Unidos, tentou pegar uma bola largada de um dirigível a uma altura de 800 pés, com a intenção de quebrar um recorde anterior. Então, no item A, ele pergunta quanto tempo levou para a bola cair os 800 pés. Então, no item A, eu tenho que a posição, a bola cai em queda livre, então posição é S0 mais posição inicial mais velocidade inicial menos gravidade vezes t quadrado sobre 2. No nosso caso, nós temos a posição inicial S0 é 800 e a velocidade inicial, a pedra foi largada do dirigível, então a velocidade inicial 0. Então, S de t é 800 menos a força, a gravidade, aceleração da gravidade 32 pés por segundo ao quadrado. Então, vamos usar ali, então temos 800 menos 32 sobre 2t quadrado, ou seja, S de t é 800 menos 16t quadrado. Então, queremos saber quanto tempo a bola leva para cair, então eu tenho posição deve ser 0, então S de t igual a 0, sei somente se 800 menos 16t quadrado igual a 0, ou seja, t quadrado igual a 800 sobre 16, que é 50, portanto, t igual a raiz quadrada de 50, que é aproximadamente 7,07 segundos. No item B, ele pergunta qual a velocidade da bola em milhas por hora após os 800 pés. Então, a velocidade de impacto, né? Então, a velocidade de impacto, então o tempo de impacto é 7,07 segundos, então V de t é velocidade inicial menos gt, né? Velocidade inicial é 0, então é g32t, então tenho menos 32t. Portanto, a velocidade no tempo de impacto, então a velocidade de impacto no tempo t igual a 7,07 segundos é menos 32 vezes 7,07, então dá menos 226,24 pés por segundo. Então, como ele pediu a velocidade em milhas por hora, né, foi pedido em milhas por hora, tem que usar a conversão ali, que 88 pés por segundo corresponde a 60 milhas por hora. Então você faz aí a conversão, uma regra de 3, converte aí pés por segundo para milhas por hora. Então em milhas por hora a velocidade é negativa, né, porque é para baixo, né, menos 154,25 milhas por hora. Então a velocidade escalar, né, de 154 milhas aproximadamente, 154 milhas por hora. No exercício 44, em item A, ele pede para usar os resultados do exercício anterior para fazer uma conjectura sobre a relação entre velocidades inicial e final de um projétil que é lançado verticalmente para cima a partir do nível do chão e retorna para o chão.
Então, mínimo item B para provar essa conjectura. No exercício 43, para quem fez o exercício 43, viu que as velocidades, né, a velocidade de impacto é essencialmente a mesma, né, em módulo que a velocidade inicial. Então, elas só diferem pelo sinal, né, a velocidade inicial positiva e a velocidade de impacto negativa, né, aponta para baixo, mas elas têm o mesmo módulo. Então, a conjectura aqui é esta. Então, na parte A, vamos conjecturar então que o módulo da velocidade final é igual ao módulo da velocidade inicial. Então, vamos usar aqui S0 igual a 0, a posição inicial é do chão, né? O projétil é lançado a partir do chão. Então, em queda livre, nós temos a posição é dada pela velocidade inicial, posição inicial S0, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Como S0 aqui é igual a 0, né? Então, a expressão é mais simples para a posição, é V0t menos GT2 sobre 2. Vou encontrar aqui o tempo de impacto quando a partícula, né, o projeto, volta para o chão. Então, eu devo ter duas raízes para essa equação. Uma raiz é o tempo t igual a 0, que ele parte do zero, né? Isso eu sei que a posição dele é 0 no instante inicial 0, e a outra é o tempo de impacto, né? Quando ele volta para atingir o solo. Então eu tenho V0t menos GT2 sobre 2 igual a 0. Aqui eu posso colocar o t em evidência. V0 menos GT sobre 2 dentro do parênteses. Então aqui, obviamente, uma raiz que eu já sabia, né, que é t igual a 0, que é o instante inicial, onde o projétil está no solo. E a outra raiz vai vir daqui, ó, V0 igual a GT sobre 2, ou seja, t igual a 2V0 sobre G. Então, esse é o tempo de impacto. Tempo para o impacto de volta ao solo. Então, vamos calcular agora a velocidade de impacto, a velocidade final, né? Então, a velocidade nesse instante, t, que é 2V0 sobre G. Então, isso aqui vai me dar a velocidade final, que é a velocidade de impacto no chão. E isso, então, a fórmula para a velocidade, né? A velocidade V de t é V0 menos GT, que é justamente a derivada da expressão S de t. Então, substituindo t por 2V0 sobre G, então eu tenho V0 menos G vezes 2V0 sobre G, cancelando aqui no G, eu fico com V0 menos 2V0, que dá menos V0. Então eu noto que a velocidade final é menos V0, que então é menos a velocidade inicial. Então, velocidade final é igual a menos velocidade inicial. Então, em módulo, é só a mesma coisa. Então, velocidade final é igual ao módulo da velocidade inicial. Está demonstrado, então, a conjectura.